Alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho? Não? Esse assunto aqui, ó, Ciência Normal e Paradigma, tem um artigo famoso, escrito por Margaret Masterman, que está no livro A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento. Esse livro está na bibliografia do curso, A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento. Tem uma cópia desse livro no Dropbox, tem cópia também na biblioteca. Esse livro é uma coletânea de ensaios que foi feito na década de 60 sobre o livro A Estrutura das Relações Científicas. Se reuniram assim, os principais filósofos da ciência da época, inclusive o Karl Popper estava lá, outros filósofos famosos. E um dos artigos desse livro é um artigo sobre o conceito de paradigma, escrito por Margaret Masterman. E ela leu assim, o livro cuidadosamente e anotou todas as caracterizações que o Kuhn dá de paradigma. E ela encontrou assim uns 20, 26, 27, 30, agora não me lembro exatamente qual é o número, porque o Kuhn não dá uma definição propriamente de paradigma, né? Ele vai usando a palavra, ele apresenta uma caracterização inicial, depois ele apresenta outras, enfim, e ela argumenta que não é evidente assim, o que paradigma significa, tá? Então ele tem uma definição, uma caracterização inicial ali no início do capítulo 1 do livro, mas depois ele vai modificando, então não são assuntos fáceis esses aqui. A gente vai ver então 3 concepções gerais, está vendo já? Uma das 3 concepções gerais de ciência. A primeira concepção é essa dos positivistas, sobre os quais eu estava falando na semana passada. Então, o esquema geral dessa concepção indutivista é aquela que a gente já apresentei na aula passada. A gente começa com observações, o melhor relato de observações, induz uma hipótese, da hipótese a gente deduz predições, se essas predições se realizam, a gente confirma a hipótese, se elas não se realizam, a hipótese está refutada. Tem um primeiro problema com isso aí, que é o holismo, que a gente já viu. Um problema geral para esse esquema simplificado é o problema do holismo, porque não existe, segundo o holismo, não há experimentos cruciais e também não há confirmação ou desconfirmação de hipóteses isoladas. Então a gente precisa agora reformar um pouco esse esquema indutivista para falar na indução de teorias gerais. Na verdade, o que é induzido são concepções gerais de ciência, ou teorias gerais. E o que é confirmado ou refutado também são conjuntos muito grandes de hipóteses, uma teoria inteira. Entendem? Entendem isso que eu estou falando? A hipótese mais as hipóteses auxiliares. É sempre isso que é testado, e não como hipótese isolada. Mas houve uma discussão nessa época sobre o conceito esse de confirmação. E se vocês forem procurar na literatura, existe um segmento da literatura em filosofia da ciência que é dedicado aos chamados paradoxos da confirmação. Esses paradoxos são especialmente relevantes para as concepções indutivistas de ciência, tá? Porque, primeiro, eles enfatizam muito o conceito de confirmação. Eles usaram de maneira sistemática o conceito de confirmação e procuraram fornecer para as regras de indução de hipóteses ou para a confirmação indutiva de hipóteses ou conjunto de hipóteses, procuraram fundamentar isso na espécie de lógica. Então, houve um projeto nesse sentido. Então, para eles, para essa escola de filosofia da ciência, o conceito de confirmação foi muito importante. Mas, logo no início, começaram a aparecer certas características, assim, certas dificuldades com o esclarecimento do conceito de confirmação. Além dessa que eu já falei, que é do holismo, da ausência de experimentos cruciais, que isso aí já era reconhecido desde o início, desde o final do século XIX. Então, a gente tem aqui uma hipótese, da hipótese a gente deduz uma predição, e se essa predição se confirma, então a gente tem uma relação aqui que é a relação de confirmação. Então, essa relação da hipótese com a predição é uma relação dedutiva, uma dedução. A gente conhece bem qual é a natureza, a gente sabe qual é a natureza dessa relação, a relação dedutiva. A gente tem uma lógica matemática, lógica formal, que descreve de maneira bem precisa quando essa relação aqui é uma relação válida, como não é válida. Então a questão é o que é essa relação daqui para cá, qual a relação conversa aqui, a relação de confirmação.
Qual é a natureza dessa relação aqui para cair? A mesma coisa aqui, a desconfirmação. Aqui a gente tem desconfirmação ou refutação. Qual é a natureza dessa relação? Então, a ideia é que a ideia inicial dos positivistas era que essa relação aqui, a relação de confirmação, teria que ser uma relação indutiva. Então, a gente tem que desenvolver uma lógica para isso, para caracterizar de maneira mais precisa quando a gente tem uma inferência válida e quando a gente tem uma inferência inválida. Quais são as condições sobre as quais uma inferência indutiva desse tipo aqui é válida e não é válida. Bom, então tem esse projeto aí, que é o projeto da criação de uma lógica da indução. Mas independente disso, começaram a aparecer outros problemas. Além do problema ninguém sabia direito exatamente quais seriam as condições de validade de uma inferência indutiva, começaram a aparecer outros problemas. Então, um deles é esse que eu coloquei aqui na página da disciplina. Se uma hipótese é confirmada por todos os enunciados verdadeiros que podem dela ser deduzidos, tem uma hipótese, eu posso deduzir de uma hipótese muitas previsões. Claro, aqui a gente está desconsiderando, nesse segmento aqui, aquilo que eu falei na aula passada, na verdade, para fazer essa dedução a gente precisa de hipóteses auxiliares, né? Então, não importa, tá? Para simplificar, aqui eu estou considerando uma hipótese apenas. Mas, enfim, nesse conjunto de hipóteses a gente deduz muitas previsões. P1, P2, P3, previsão 1, 2, 3. Muitas previsões. Então, se uma hipótese é confirmada por todos os enunciados observáveis verdadeiros, então aqui digamos que eu tenho uma previsão que se realizou, aqui eu tenho uma previsão que se realizou, e essa aqui pode ter se realizado muitas vezes, né? Então, enfim. Então, cada uma dessas observações aqui, que torna verdadeiro essa previsão, cada uma dessas observações aqui torna verdadeiro essa previsão, essa torna verdadeiro isso aqui, assim por diante. Cada uma dessas instâncias aqui observacionais que torna verdadeiro o enunciado, a predição, o enunciado preditivo, a predição, confirma a hipótese, ok? Se uma hipótese é confirmada por todos os enunciados observáveis verdadeiros que podem ser deduzidos, então, digamos assim, digamos que eu posso reduzir aqui, sei lá, quantos? Infinitas predições. Eu fiz uma dedução agora e eu sei lá quantas predições. Deduzi aqui, claro que ninguém vai fazer infinitas deduções, que seria humanamente impossível, mas digamos que esse jeito faça, sei lá, 10 mil previsões. E aí ele observou 5 mil instâncias confirmatórias dessas previsões, tá? Então, cada uma delas confirma a hipótese. Então, bom, o que se segue disso daí? Dada uma hipótese H qualquer, então, dada uma hipótese H qualquer, se dessa hipótese H pode-se deduzir um enunciado de previsão E, se pode deduzir um enunciado E, então a gente também pode deduzir, usando as regras da lógica apenas, E ou F. E F, onde F é um outro enunciado qualquer, que não tem nada, que não precisa ter nada a ver com o enunciado E, nem com a hipótese H. Então, se eu posso deduzir dessa hipótese aqui, se eu posso deduzir um enunciado E, uma previsão, se eu deduzo dessa hipótese uma previsão, então eu também posso deduzir dessa mesma hipótese a previsão ou um outro enunciado qualquer. Tá, então temos, digamos aqui, uma hipótese física, sei lá, sobre a luz, sobre o eletromagnetismo, sobre o quarto, sobre o que for. Eu faço uma previsão baseada nessa hipótese. Eu deduzo essa hipótese uma previsão. Agora eu adiciono a essa hipótese um outro enunciado qualquer, lógico, que não precisa ter nada a ver com essa hipótese nem com o enunciado. Digamos que esse enunciado é F aqui, porque você sabe que se eu posso deduzir E, eu posso deduzir E ou F, pelas regras da lógica. Faço a tabela de verdade, de E eu deduzo E ou F. Então isso aqui, E implica E ou F. Então se eu deduzo E da hipótese H, eu posso deduzir E ou F da mesma hipótese. E agora esse F aqui não precisa ter nada a ver com a hipótese nem com a observação, a predição essa. Esse E pode ser um enunciado trivial, do tipo, aqui na minha frente tem um computador. Portanto,
esse enunciado, aqui na minha frente tem um computador, torna verdadeiro esse enunciado aqui. Porque para um enunciado disjuntivo ser verdadeiro, basta um dos lados da disjunção ser verdadeiro. Então, se o F é verdadeiro, E ou F é verdadeiro, pelas regras da lógica. E desse modo, E ou F confirma a hipótese H. Então, aqui tem um computador na minha frente, confirma a teoria da relatividade, confirma a teoria da evolução das espécies, confirma o que tu bem entendendo, né? Confirma a física aristotélica, confirma a física newtoniana, confirma a física relativística, confirma a mecânica quântica. E isso é paradoxal. Isso é um paradoxo da confirmação. Isso se segue apenas de colocar a estrutura, montar a estrutura da confirmação dessa maneira. Isso é um paradoxo. Esse é um paradoxo da confirmação. Ok? Outro. Esse problema só surge por causa dos otimistas que iriam fazendo a lógica da confirmação. Não, a lógica da confirmação que eles tentaram desenvolver diz respeito aqui, ó. Dado que eu tenho essa estrutura aqui, qual é o número de enunciados observacionais confirmatórios dessa predição que eu preciso ter para induzir aqui a reação de confirmação? Qual é o número e qual é a variedade? Tá? Qual é o número e qual é a variedade? Como é que tem que ser essa amostragem aqui? Da mesma maneira que daqui para cá eu começo com relatos observacionais, né? Relatos de observação, tem vários relatos aqui. Quantos eu preciso ter para induzir a hipótese? Qual é o número e qual é a variedade? Isso aqui é a lógica da indução. Esse é o projeto. Tá. Esse é um ponto. A questão agora é a seguinte: digamos que eu já tenho uma lógica da indução. Tá? Digamos que eu saiba exatamente qual é. Digamos que eu saiba qual é o número, qual é a variedade. O que eu faço agora com isso aqui? Porque, do ponto de vista estritamente lógico dedutivo, se isso aqui é enunciado E se deduz da hipótese H, então eu também se deduz da hipótese H. E não parece ter nenhuma diferença do ponto de vista lógico, formal, não parece. Compreende? Isso aqui também é a pretensão que isso aqui fosse formal também, essa relação dedutiva aqui. Então eu não poderia, em princípio, ter uma lógica da indução que levasse em consideração o conteúdo específico desses enunciados aqui. Eu tenho que ter uma relação puramente formal que nem são as relações da lógica formal, da lógica matemática, da lógica dedutiva. Então se eu não vou levar em consideração o conteúdo, então o que eu faço com coisas desse tipo aqui? Porque parece agora que um enunciado cujo conteúdo não tem nada a ver com esse daqui, é igualmente confirmatório dessa hipótese, tão confirmatório quanto esse daqui. Esse é o problema. Então, ele é um problema adicional. Então, é adicional. Mesmo que eu já tivesse uma lógica da indução, algumas regras sintáticas, regras formais da indução, mesmo que eu conseguisse descrever a validade de inferências dedutivas em termos puramente formais, se eu já tivesse isso, eu teria esse outro problema agora. Um problema para a noção geral de confirmação. E esse problema pode ser transferido para, sem querer adiantar muito na matéria, mas ele não pode ser transferido para a concepção dedutivista do Popper, por causa que não fala de confirmação. O Popper não fala em confirmação. O Popper a gente tem um problema aqui para desconfirmação, né? Tem um problema na aula meio que é desconfirmação. Assim. Podemos tentar montar, né? Podemos tentar montar uma versão análoga se funciona para o Popper. Eu não montei isso, não sei. Esse problema parece ser um problema que preocupa mais os filósofos, né? Que tem essa preocupação de usar a lógica dessa forma, porque os cientistas, quando eles produzem ciência e fazem suas deduções, eles não pensam a lógica dessa forma. Como é que eles pensam? No sentido de esse tipo de operação assim, que se faz de tu, a partir de uma proposição tu poder adicionar outra, ou esse tipo de proposição que sempre não está intimamente relacionado com o conteúdo que foi sintetizado na hipótese.
Porque, na verdade, ele é uma possibilidade analítica de adicionando coisas sem perder a verdade da proposição, né? Daí, eu não sei, eu te pergunto se os cientistas eles teriam uma preocupação, porque eu assim, pelo que eu conheço, assim, me parece que isso não preocuparia um cientista. Assim. É verdade, isso é uma questão, assim, de filosofia da ciência, não de ciência ela mesma. Cientistas, o que faz um cientista é a capacidade que ele tem de resolver problemas na sua disciplina específica. E aqui o nosso projeto desses filósofos positivistas foi esclarecer o que os cientistas estão fazendo. O que os cientistas querem dizer com confirmação, quando eles falam confirmação. E parece que eles usam o conceito de maneira mais ou menos assim pragmática, empírica, sem ter clareza sobre essa noção. Então, a mesma coisa que vale, né, para aquela frase de Santo Agostinho sobre o tempo: se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Se me perguntam, já não sei mais. A mesma coisa para o cientista. Se ninguém pergunta para o cientista o que é confirmação, ele sabe o que é confirmação. Agora, se tu pede para ele dar uma definição, ele vai dar uma definição simplista, simplória, e aí ele não vai... Que é a que a gente começou, aquela com a qual nós começamos aqui. E aí, se tu pergunta para ele sobre esses casos aqui, ele não vai ter resposta. Isso aqui são paradoxos. Então, o objetivo aqui dessa análise é esclarecer aquilo que fica obscuro no nosso uso cotidiano e nos usos técnicos científicos dessas noções. Enunciado, aqui no caso é equivalente à predição. Enunciado é uma frase. É uma frase que é dita por alguém. Isso é um enunciado. Mas não está diferente de predição, no caso. A predição também é uma frase. Sabe? A predição é uma frase. Isso aqui é uma frase. A predição do tipo assim, vai acontecer um eclipse do Sol em Porto Alegre no ano 2057, sei lá. Quando é que vai ser o próximo eclipse aqui? Uma vez eu assisti um eclipse aqui no campus, em 1990, foi um eclipse parcial do Sol aqui. Qual é a diferença dos dois? Não tem diferença. Não tem diferença. Aqui pode ser predição, tá? Aqui é uma predição, aqui é outra predição. Não tem diferença. Aqui tu tem uma hipótese, tu quiser uma predição. Se essa predição se realiza, então tu confere a hipótese. Se não se realiza, desconfere a hipótese. A mesma coisa agora, tu tem uma predição aqui, ó, que é uma disjunção. Uma predição disjuntiva. Predição: vai acontecer um eclipse do Sol aqui no Campos do Vale no ano 2057 às 11h30 da manhã. Isso é uma predição. Ou tem um computador aqui na minha frente. Ou vai ter um computador aqui nessa sala amanhã às 16h30. Tipo assim. Então, a predição agora é disjuntiva. Vai acontecer isso ou aquilo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma teoria astronômica. Dessa teoria astronômica eu deduzo um eclipse. Ou a presença de um computador nessa sala amanhã às 16h30. E agora aí o que eu faço? Se eu chegar aqui amanhã e tiver um computador, e vai ter, porque eu vou trazer o computador, eu dou aula aqui amanhã às 16h30, vou botar o computador aqui. Então o que vai acontecer? A presença desse computador aí, nessa mesa, vai confirmar essa predição disjuntiva, e, portanto vai confirmar a hipótese essa astronômica da qual o eclipse foi deduzido, entende? Esse é o paradoxo. Por que é paradoxal? Porque o que tem a ver o computador no eclipse? Certo? Não tem nada a ver. Então, mas do ponto de vista lógico, se eu caracterizo a noção de confirmação dessa maneira, que parece... Por que não, né? Por que não caracterizar a relação de confirmação dessa maneira? Parece natural fazer isso. Alguém tem uma proposta melhor? Então, o que a gente faz agora? Pergunta para os cientistas, eles não vão dizer nada diferente disso daí. Então, o que a gente faz agora com a relação de confirmação? A gente precisa ajustar isso aí. Então, esse é um problema. Outro problema, que é análogo a esse aí. Se um enunciado observacional verdadeiro é uma predição, está dando mesmo, predição. A predição, ela é um enunciado observacional. É um enunciado a respeito de algo que eu observo, vou observar. Por isso eu tenho enunciado observacional. Tem enunciados que não são observacionais, que a gente não observa.
enunciados sobre coisas que não são observáveis, por exemplo, enunciados sobre elétrons, sobre fótons, sobre dinossauros. A gente não tem ver dinossauros, a gente vê fósseis. Ou a gente pode ver, a gente não vê fótons, a gente não vê fótons, a gente vê, eu vejo coisa, eu vejo um computador, vejo uma mesa, vejo você está vendo algum fóton aqui? Eu não estou vendo nenhum fóton. Ninguém jamais viu um fóton, não tem como ver fótons. A gente tem teorias que dizem que se tu usar certas máquinas para fazer não sei o que, aí vai aparecer um indício lá do fóton. Mas aí tu está vendo a máquina, não o fóton, tu entende? O fóton mesmo não é observável. Mesma coisa com dinossauros, não vê o dinossauro. Tem uma teoria que diz que há mais de 65 milhões de anos atrás havia dinossauros aqui, e aí alguns deles caíram, foram soterrados, caíram na lama, caíram não sei aonde, aí os ossos deles se mineralizaram. Então tu precisa de uma teoria agora de geologia, teoria biológica, um monte de coisa, para inferir que aquilo ali é um indício de um dinossauro. O dinossauro a gente não vê. Então, aqui ó, eu tenho um enunciado observacional e a predição, tá? Mesma coisa, eu tenho E para enunciado, isso é uma predição. Eu deduzo que esse enunciado aqui confirma a hipótese H. Confirma porque eu posso deduzir o E do H. Então, se esse E enunciado aqui, enunciado confirma a hipótese H, então esse mesmo enunciado E confirma a hipótese H mais G. Porque se eu posso deduzir o E do H, eu posso deduzir o E do H mais G. Por lógica, porque se eu tenho uma conjunção, isso aqui é um E. É um E. Se eu tenho H e G, na lógica matemática eu tenho H e G, eu posso derivar de H e G, eu posso derivar só o H. Né? Então, o H e G implica H. E o H implica E. Tá? Então, o H e G também implica o E, pela regra da desatividade da implicação. Certo? Então, se o E, esse enunciado E aqui confirma o H, ele também confirma H e G. Mesmo que o G não tenha nada a ver com o assunto em questão ali. O G pode ser uma teoria metafísica, uma hipótese metafísica, religiosa, pode ser uma hipótese trivial, aqui tem um computador. Pode ser uma teoria falsa até, se vocês quiserem. Você pode botar ali uma teoria falsa, dá no mesmo. Então, isso é paradoxal. Como é que pode eu tenho aqui uma hipótese astronômica, deriva um eclipse solar. Agora esse eclipse se realiza, confirmou aquela teoria astronômica, mas confirmou também a teoria astronômica mais um monte de outras coisas que não tem nada a ver com astronomia. Quer dizer, pode ter a ver, pode não ter a ver, tanto faz. Pensando nessa questão agora que adicionou, o H e o G, quando a gente expressa em lógica H e G, o significado pode ser V ou F, né? De cada uma delas, semanticamente pensando. Então, a posição pode ser verdadeira ou falsa. O H ou o G. O H ou o G, não pensando logicamente, H, G e H e G, eles podem, cada uma das posições isoladamente pode ser V, verdadeira ou falsa. Só que quando a gente, por exemplo, pensar o G e o H, dando um conteúdo específico a ela, dizendo, por exemplo, desenvolvendo uma proposição metafísica, esses significados não podem ser em si incompatíveis, porque daí a gente sai da lógica e entrando na semântica comum, pode ser que esses enunciados sejam logicamente incompatíveis. Como se diz o que no lógico? Inconsistente, incoerentes, inconsistentes. Isso, não pode ser inconsistente. Sim. E pensando na lógica, esse problema não aparece. Mas se a gente pensa na linguagem comum ou na linguagem científica, aí já de antemão há uma impossibilidade dos dois serem verdadeiros ao mesmo tempo. Não sei se você entendeu. É que pode acontecer que tu pode ter enunciados científicos que são incompatíveis e a gente não saber que eles são incompatíveis.
Então, porque a linguagem na qual esses enunciados se apresentam não deixa isso claro. E isso é comum na ciência. Às vezes existem incoerências internas das teorias científicas que não são imediatamente evidentes para os cientistas que formulam aquelas teorias. E aí tu precisa de um desenvolvimento, de um esmiuçamento maior dos conceitos para depois em um outro, tem uma incoerência aqui, isso aqui é incompatível, vamos revisar a teoria. Sim, nesse caso sim, mas a gente poderia pensar então nesse sentido que não são exatamente todas as proposições que seriam asseguradas nessa lógica de confirmação de uma hipótese campo H e confirma H também possa confirmar H e G. Porque se a gente fosse traduzir numa linguagem científica ou numa linguagem natural, existem certas proposições que já são a priori incompatíveis. Como a gente poderia pensar uma questão de criatividade, que talvez não tenha nesse momento, mas seria uma coisa um pouco... pensar numa coisa assim... a gente está tentando confirmar a teoria da gravidade e ao mesmo tempo alguma frase que expresse alguma teoria já incompatível com a gravidade, interior da gravidade, não tenha ninguém. Nesse caso, deveríamos, no significado das proposições, uma incompatibilidade que já... Tá, mas por que isso seria um problema? Porque daí seria uma questão de que esse problema existe só num pensamento da ordem lógica, mas quando a gente usa os conceitos dentro de um contexto científico ou num contexto da linguagem natural, eles já não são possíveis. Não sei se faz sentido. É que a gente não tem como saber a priori se uma hipótese é verdadeira. Uma hipótese científica sobre o mundo natural, a gente não tem como saber a priori se ela é verdadeira. Sim. O nosso... Saber a priori que ela é inconsistente com outra teoria. Pode, mas... É isso? Sim, mas tu não sabe que a priori tu não sabe se isso aqui é verdadeira, nem se isso aqui é verdadeira, nem se elas são incompatíveis. Sim, mas no caso eu estaria dizendo que ela poderia... expressa nessa forma a priori, como está equipada com proposições em forma lógica, a gente poderia dizer que ela confirma qualquer coisa. Mas na prática, quando a gente está usando os conceitos da linguagem normal, da linguagem científica, aí já alguns conceitos não estariam, não seria qualquer conceito, qualquer proposição confirmada. Porque tem algumas proposições cujo significado já são inconsistentes com uma hipótese que está sendo confirmada, entendeu? Entendi. Tu está dizendo que, como isso daqui, eu tenho que excluir desse G aqui as coisas que são incompatíveis com H, é isso? Isso. Esse G aqui não pode ser um não H, ou não pode aplicar não H, é isso? Isso, e que na verdade na linguagem não se expressa. Tem que ser um G, que não implica não H. Isso. Tá. Tudo bem, mas o problema permanece. Mesmo que eu acrescente, assim, eu tenho dois problemas agora, tá? Eu tenho um problema agora que é o G, que não implica, tá? Não implica não H, tem esse problema. Tem o G que não implica não H, o G que é compatível. E agora eu tenho um outro caso que é o G que implica não H. Certo? Tem dois casos. E aí tu está dizendo que esse caso aqui, eu tenho que excluir o G que implica não H, que é de alguma maneira incompatível com a hipótese original, tem que excluir, porque isso aqui vai ser falso, e eu posso saber isso logicamente que ele é falso. Certo? Então, é verdade. Se a gente consegue, os cientistas fazem isso. Os cientistas fazem isso não por teste, eles fazem por análise. Eles tentam esclarecer os conceitos, nem sempre isso é evidente. Mas, enfim, se a gente faz na teoria física, vai esmiuçando a teoria física, faz cálculo, escreve outras linguagens, tenta derivar mais predições e tal, e aí tento dizer, esses dois aspectos aqui da teoria são inconsistentes, não precisamos revisar a teoria preliminar dessa inconsistência. E eles fazem isso não por via da confirmação, eles fazem isso por análise, lógico.
conceitual. Tá? Então tem esse caso aí. Mas, mesmo nesse caso, vocês vejam que aqui a gente tem se a gente usa a noção de confirmação dessa maneira, a gente pode, de fato, se a gente caracteriza a relação de confirmação dessa maneira aqui, isso não fica excluído. Eu posso, em princípio, confirmar contradições. Isso é igualmente paradoxal, entende? Nada no conceito de confirmação caracterizado dessa maneira me impede de caracterizar, de confirmar contradições. Então esse é um problema do conceito de confirmação. Claro que a gente elimina esse problema dessa maneira que eu falasse aí, que é analisando aqui, evita o teste, evita a confirmação, porque tu já nem testa aqui, tu sabe que é confirmação. Mas ele não sabe, e aí tu está confirmando contradições. Então tu não sabe que é contraditório. Porque nem sempre as contradições se apresentam dessa maneira, né? H e não H. Às vezes você precisa fazer análise para descobrir. Às vezes tem uma contradição assim, H e T, mas isso aqui é inconsistente, tu não sabe. E ele está lá e está confirmando aqui, está confirmando. Então esse é o problema do conceito de confirmação. Em princípio a gente pode ter confirmações, se a gente usar a noção de confirmação dessa maneira, em princípio a gente pode ter confirmações de hipóteses incoerentes, inconsistentes, contraditórias. Esse é um problema. Outro problema é que, mesmo que eu consiga agora eliminar, que eu consiga, para análise, mostrar que essa hipótese é coerente, consistente, não tem contradições, aqui não se pode derivar contradições. Então, esse primeiro caso aqui. Aí, né, então eu tenho um H e o G que não é incompatível com H. Esse G, ele pode não ser incompatível porque ele fala de outro assunto. E se ele falar de outro assunto, ele pode dizer o que bem entender, que não vai ser contraditório com H. Se H for sobre astronomia e G for sobre biologia, por exemplo, ou sobre eventos cotidianos, assim, triviais, como aqui tem um computador, então não existe a menor possibilidade dele ser contraditório, porque eu nunca vou conseguir derivar daqui tem um computador algo que contradiga uma regra da astronomia. Porque ele está falando de outros assuntos, então eu não vou conseguir derivar H e não H. Então, se não tem nada a ver os assuntos uns com os outros, os assuntos pertencem a domínios diferentes, então não haverá aqui nenhuma incoerência ou contradição. E, no entanto, eu vou ter a mesma confirmação. Eu vou ter a confirmação, esse enunciado E, digamos, no eclipse solar, aqui, no dia tal, hora tal, vai confirmar a hipótese que é uma conjunção de astronomia com eventos cotidianos, ou astronomia com biologia, ou astronomia com metafísica, ou astronomia com o que tu bem entenderes. E isso é igualmente paradoxal. Então, nos dois casos eu tenho problema. Tá? Nos dois casos. Continua. O problema persiste. O problema persiste se eu quiser caracterizar a relação de confirmação como a conversa da implicação. Dedução indo nessa direção, confirmação na outra direção. Se isso aqui é uma relação formal, essa aqui também, se isso aqui for entendido também como uma relação formal, só que no sentido contrário, eu tenho esses problemas aí. Esse é o paradoxo da confirmação. Então, o que a gente faz agora com a confirmação? Paradoxo. Outro paradoxo. Esse é o mais famoso de todos, o paradoxo dos corvos. Quem ficou famoso por escrever sobre esse assunto foi Karl Hempel, o grande filósofo Karl Hempel. Karl Hempel é um dos maiores filósofos do século XX, talvez de todos os tempos, mas ele não é muito reconhecido como tal, mas ele foi realmente um grande filósofo e vale a pena ler o material do Karl Hempel. Infelizmente, a única coisa que a gente tem traduzido do Karl Hempel é aquele livrinho, Filosofia da Ciência Natural, que nem é o livro mais importante dele. Mas o livro mais importante dele em Filosofia da Ciência se chama Aspectos da Explicação Científica. E eu coloquei a referência desse livro na bibliografia agora, e não é difícil de conseguir versões em PDF desse livro. Especificamente sobre o paradoxo dos corvos, ele tem 2 artigos que são muito importantes, famosos, muito influentes, que se chamam, o título do artigo é Studies in the Logic of Confirmation, Estudos na Lógica da Confirmação. Isso foi publicado em 2 partes, então são 2 artigos. Então esse aqui é o paradoxo, vamos ver o paradoxo dos corvos. Paradoxo dos corvos. A gente pode montar esse paradoxo da seguinte maneira, para simplificar aqui para fins didáticos, ok? Essas simplificações são fatais, né? Vocês sabem que quando a gente simplifica aqui, tem sempre alguma coisa errada, então eu fico ensinando falsidades aqui para vocês. Vocês têm que depois ver o que tem de errado que eu estou dizendo, tá?
certo? Que nem tu falasse agora, tu tem que impressionar, porque tinha uma imprecisão. É exatamente isso que vocês têm que fazer, tá? Então vamos ver aqui, ó. A primeira premissa desse paradoxo montado agora na forma de um argumento. Um argumento com uma conclusão paradoxal. Primeira premissa: todos os corvos são pretos, é logicamente equivalente a todos os não corvos são não pretos. Se x é um corvo, então x é preto. Isso é logicamente equivalente a, para todo x, se x não é preto, então x não é um corvo. Se fizerem a tabelinha de verdade, A implica B é equivalente a não B implica não A. Aqui, ó, é um argumento, tá? Então, se vocês aceitam as premissas, é um argumento, e aceitam inferências, tem que aceitar a conclusão. Então, vamos lá. Se alguém acha que tem alguma coisa errada com essa premissa, fale agora, ou cale-se para sempre. Tudo que confirma um enunciado confirma também suas equivalentes lógicas. Se dois enunciados são logicamente equivalentes, certo? Todos os corvos são pretos. O que confirma um corvo? Todos os corvos são pretos? A observação de um corvo preto, né? Corvos pretos confirmam. Se eu vejo um corvo preto, isso confirma que todos os corvos são pretos, certo? Vejo 10 corvos pretos, 20 corvos pretos, tudo isso está confirmando que todos os corvos são pretos, certo? Então, se eu tenho um enunciado que é logicamente equivalente a esse outro enunciado também está sendo confirmado pela observação de corvos pretos. Terceira premissa: todos os não corvos são não pretos, quer dizer, é equivalente do primeiro enunciado. Desculpa, aqui está errado isso aqui. Todos os não pretos são não corvos, tá? Deixa eu modificar. Todos os não pretos são não corvos. Eu coloquei trocado. Depois eu corrijo. Todos os não pretos são não corvos. Aqui está invertido. É confirmado pela observação de coisas que não são pretos e não são corvos. Todos os não pretos são não corvos. Todas as coisas que não são pretas não são corvos. É confirmado pela observação de coisas que não são pretas nem corvos. Por exemplo, uma caneta azul. Uma caneta azul confirma que todas as coisas que não são pretas não são corvos. Um sapato branco confirma que eu vejo um sapato branco. O sapato branco confirma que todas as coisas que não são pretas não são corvos, certo? Não são corvos. Portanto, todo mundo aceitou as premissas? Todo mundo aceitou as premissas? Então, vocês agora vocês vão ser obrigados a aceitar a conclusão paradoxal. Se vocês não aceitarem, vocês vão morrer. Vocês têm que aceitar, porque vocês não disseram nada. Vocês não disseram nada com relação às premissas. Vocês aceitaram que as premissas são verdadeiras e agora vocês vão ter que aceitar a conclusão. Se vocês não aceitarem a conclusão, vocês estarão cometendo uma contradição e vão morrer agora. Tá. Logo, a observação de um sapato branco confirma o enunciado que todos os corvos são pretos. O sapato branco confirma que todos os corvos são pretos. E aqui é paradoxal, tá certo? Quem aqui acha que um sapato branco confirma que todos os corvos são pretos? Levantem os braços, porque vocês não disseram nada. Vocês têm que aceitar a conclusão. Levanta, Henrique. Levanta o braço. Todos os corvos, sapatos brancos confirmam que todos os corvos são pretos. Certo, Henrique? Certo? Não? Vai cair um raio agora aí. Tu acabou de cometer uma contradição. Caiu um raio. Certo? É lógico, porque isso aqui deu uma lógica. É consequência lógica das premissas. Esse argumento lógico não tem bom senso. Como? Como não tem bom senso? Mas então é que tá. Se tu acha que tem alguma coisa errada com as premissas, tem que falar antes. Você não pode esperar chegar na conclusão. Se vocês não falaram nada. Isso aí na primeira teria que ser observar todos os corvos, né?
Não, peraí. Primeira premissa, todos os quadros são pretos, é logicamente equivalente a todos os não... Aí eu botei errado aqui, ó. Todos os não pretos são não corvos, tá? Eu nem fiz invertido. Todos os não pretos são não corvos. No caso, teria que observar todos, teria que ter essa exatidão dele. Não. Aqui tu só está dizendo que os dois enunciados são equivalentes. Se um é verdadeiro, sei somente se o outro é verdadeiro. Por que colocou o sapato aí? Tanto faz, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma garrafa, pode ser uma árvore, pode ser um cachorro. Hã? Não, esse sapato o pessoal fala, né, alguém usou esse exemplo na literatura. O problema está justamente, todos os corpos são pretos, não é logicamente equivalente a todos os não. Logicamente equivalente, claro que é. Como que não é? Claro que é. Todos os não pretos são não corvos. Todos os não pretos são não corvos. Todos os não pretos são não corvos. À vontade. Um problema tem na lógica. A implica B é equivalente a não B implica não A. Professor, não teria um problema na lógica mesmo? Porque então teríamos que Tá bom. Então, aí é outro. Bom, se tu vai querer brigar com a lógica, tudo bem. Boa sorte. Pode ir por esse caminho. Não, nada impede. A gente aqui na filosofia pode fazer o que quiser, tá? Mas às vezes tem certos caminhos que são bem difíceis. Esse caminho é possível. Tu pode sugerir que tem algo errado com a lógica clássica. E tu pode propor, se quiser propor uma lógica não clássica, enfim, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Espera aí, só um pouquinho, eu tinha levantado também. Eu penso também que deve ser alguma coisa algum problema da filosofia da lógica, porque os estudos da lógica, essa lógica formal, ela foi desenvolvida para regimentar a matemática. Então, ela já é uma lógica que tinha um outro propósito do que esse natural. Isso, na origem ela já é bastante incompatível. Mas quem criou a lógica matemática contemporânea foi o Frege. E o que Frege escreveu no prefácio à Conceitografia, que foi o livro onde ele apresentou o sistema de lógica matemática, é que ele estava criando isso para propósitos científicos, não restrito à matemática. Ele estava criando para propósitos científicos porque na ciência, ele disse, não importam as relações assim, não importa o conteúdo metafórico, poético, as conotações de uma palavra. O que importa é a contribuição de cada palavra, de cada frase para a verdade do enunciado, da teoria. E que essa é uma lógica em que as relações entre as frases são exclusivamente relações que importam a verdade e falsidade dos conjuntos de frases, ou das frases individualmente. Então é só isso que importa. As relações lógicas só importam questões de consistência, verdade, falsidade, implicação. É isso, só isso. Então é claro que se duas frases são equivalentes, do ponto de vista assim retórico, elas podem ter papéis diferentes na nossa linguagem, elas podem servir a funções diferentes, elas podem mobilizar as pessoas de maneira diferente, mesmo sendo as mesmas palavras, né? Agora, para a ciência, porque a ciência está interessada apenas na verdade, não no caráter poético ou no caráter metafórico. A ciência está interessada apenas na verdade e falsidade dos enunciados. Isso que o Frege escreveu. Então, ele elaborou essa lógica para propósitos científicos em geral, não só na matemática. Professor, por exemplo, uma vez li um artigo que falou sobre uma crítica à lógica, que Aristóteles foi um dos criadores da lógica, não? Sim. E que Aristóteles, que errou nessa visão, e falava assim, com a lógica, um sagaz abogado defende a inocência de um criminoso, como no caso contrário. Um sagaz abogado defende a um... Sim, a lógica não está... Na lógica não há moral. Não tem moral. É que o cara deve escrever... Acontecem essas coisas. Não, mas aqui não tem... Mas aqui a gente está interessado justamente em questões científicas. A gente está interessado em questão... Aqui não se trata de uma questão moral, ideológica, nem nada.
A gente tem que Mas interessar. também isso não acontece também no mundo natural. Ou seja, a lógica chega a uma coisa absurda. Bom, então, propõe uma mudança aqui no conceito. Tem alguma coisa errada no conceito de confirmação? Ou não tem? Essa aqui é a questão. Será que o conceito de confirmação está sendo apresentado de maneira equivocada aqui? Qual é que é o problema com o conceito de confirmação, então? Do ponto de vista lógico, isso é uma consequência. Se eu analiso o conceito de confirmação como uma conversa da relação de implicação, tem a dedução aqui, a implicação daqui para cá, então eu tenho a confirmação daqui para cá. Se as duas são noções formais, então eu tenho esse problema. Tá? Então, todos os corvos são pretos é equivalente a todos os não pretos são não corvos. Tudo que confirma um confirma o outro. Todos os não pretos são não corvos é confirmado pela observação de coisas que não são pretos e não são corvos. Por exemplo, sapato branco, uma garrafa vermelha, uma caneta azul. Essa caneta azul confirma que todos os corvos são pretos. Isso é consequência lógica das três premissas anteriores. É uma consequência. Tu vai usar a noção de confirmação dessa maneira, essa é uma consequência lógica. Certo? Por chegar a essa consequência lógica, podemos chegar a muitos absurdos. Certo, podemos. Então, o que a gente tem que fazer agora? Ou tu aceita essa consequência e segue adiante. É assim mesmo. Segue, toca, matou no peito. E vai adiante. Que foi o que o Hempel fez. O Hempel disse, não tem nenhum problema, é assim mesmo. Paradoxal. A palavra paradoxo pode ter uma significação lógica, né, que é paradoxal no sentido de incoerente, inconsistente, quando a gente tem aqueles paradoxos do mentiroso, né? Eu estou mentindo agora. Essa é uma frase paradoxal no sentido lógico, porque se eu estou mentindo agora, então eu estou dizendo a verdade. Se eu estou dizendo a verdade, eu estou mentindo. Isso é paradoxal no sentido lógico. Se é verdadeiro, é falso. Se é falso, é verdadeiro. Então não tem... O que é? Verdadeiro ou é falso? Não tem que saber. Isso é um paradoxo no sentido lógico. E o que o Hempel disse? Aqui a gente tem um paradoxo, mas não um paradoxo no sentido lógico. A gente tem um paradoxo aqui no sentido psicológico. O sentido psicológico é algo que é inesperado. Paradoxal no sentido de ser estranho. Né? Da pessoa se comportar, a pessoa se comporta de uma maneira paradoxal. É estranho, não compreendo. Mas não quer dizer que tem uma incoerência ali, do ponto de vista lógico. E foi isso que o Hempel disse. Isso aqui é um paradoxo só no sentido psicológico. Na verdade, não tem nenhuma incoerência com a conclusão. De fato, a conclusão que diz um sapato branco confirma que todos os corpos são pretos. O Hempel diz, é isso mesmo, confirma mesmo. Sabe por quê? Porque ele diz assim, por que confirma? Porque quando a gente está falando que todos os corpos são pretos, a gente diz que todos os corpos são pretos, é para todo X, se X é um corpo, então X é preto. Essa é a análise lógica da frase. Todos os corpos são pretos. Esse enunciado não está falando de corpos. Esse enunciado aqui não é sobre corpos. A caracterização dele, a formulação dele na linguagem natural, no português, aqui no caso, sugere que ele fala de corpos, ele está falando de corpos. Isso aqui é uma frase sobre corpos. Na verdade, esse é um enunciado sobre tudo o que existe, para todo X. Todo X quer dizer tudo. Tudo que existe, tudo. Para todos os objetos, é verdadeiro que se é um corpo é preto. Então, esse não é todos os corpos são pretos, do ponto de vista científico. Que aí tem uma diferença entre a linguagem, que esteja a linguagem natural não analisada e a linguagem analisada do lógico, científico, que deixa as coisas as relações de verdade mais claras. Então, parece que é um enunciado sobre corpos, mas na verdade, o Hempel diz não é um enunciado sobre tudo que existe. Por isso que esse enunciado pode ser confirmado por corpos pretos e pode ser confirmado por objetos que não são pretos nem corpos, por exemplo, uma garrafa vermelha, um sapato branco, um urso polar. Qualquer coisa. Um histórico. Tá? Então, confirma. Então, só que, claro, a confirmação, o grau de confirmação, aí que entra a confiança dele na lógica indutiva. O grau de confirmação fornecido por um corpo preto para o enunciado de que todos os corpos são pretos, o grau de confirmação é muito maior do que o grau de confirmação
fornecido por um sapato branco. Por quê? Porque se eu... Digamos que aqui eu tenho aqui o universo inteiro. Certo? O universo inteiro, tudo que existe. Proporcionalmente, o número de quadros, proporcionalmente a tudo mais, é muito, muito reduzido, certo? Certo? Mesmo? Sei lá quantos quadros existem, existirão. O número de quadros é muito menor que o número de outras coisas que não são quadros, sim. Poderia-se dizer que eu apresentar um corpo branco tem o mesmo grau de valor de desconfirmação que eu apresentar um sapato branco. Um corpo branco desconfirma, um sapato branco confirma, não. Não. A única coisa que desconfirma é um corvo não preto. Desconfirma, tem que ser de qualquer outra cor. Um corvo não preto. É meio que uma confirmação por exclusão, assim, vai excluir todas as coisas que não são pretas e aí tu vai ver que ele não tem nenhum corpo. Exato. Exatamente. Só que o problema é que, como aqui tem... Quantas coisas existem no universo, né? Sei lá. Sei lá quantas estrelas existem. 100 trilhões de estrelas. Sim, vai ficar buracos negros e corvos. Né? Sim, as estrelas, tem essas estrelas, tem os planetas, tem não sei o que, né? Tem quantas coisas existem nesses planetas, enfim. Então, a gente tem que encontrar um sapato branco aqui, o grau de confirmação que isso fornece para esse enunciado é ínfimo, assim, é infinitesimal. Então, aqui tu encontrar um corpo preto, não. Mesmo se tu escrutinasse todo o universo, ainda teria um grau de confirmação não suficiente. Se tu pudesse fazer isso, né? Se tu pudesse analisar todo o universo, menos os corpos, daí sim, aí tu teria um grau de... Aí sim, aí tu teria um grau de confirmação muito grande. Agora, tu só simplesmente apresentar um sapato branco, dado esse conjunto aí, isso é ínfimo. Agora, aqui não, tu apresentar um corvo preto, o número de corvos é finito. E bem menor, né? Então, o Heppel disse, de fato, um sapato branco na garrafa vermelha, no escolar, confirma que todos os corvos são brancos. O grau de confirmação francesa dessas coisas é ínfimo. Então, por isso que é paradoxal. Os cientistas estão certos em não levar em consideração isso daí. Porque é ínfimo o grau de confirmação. Então, eles podem girar para os corvos. Parece estranho falar confirma, parece que só não consegue ler. Confirma. Porque confirma parece que eu provou. Não, confirmar não é provar. Demonstrando. Confirmar, a relação de confirmação é indutiva, então não é nunca prova. Confirmar é assim, eu tenho uma hipótese, eu deduzo uma predição, a predição se realizou e isso confirmou uma hipótese. Agora, pode ser que eu teste, e eu chego aqui e desconfirmou. Então, tem algumas observações que confirmam, outras que desconfirmam. Então, a minha questão é saber qual é o grau de confirmação, como é que eu calculo aqui o grau de confirmação, né? Como é que eu calculo esse grau de confirmação? Eu teria essa lógica, essas regras formais que nos forneceriam esse cálculo do grau de confirmação. E o que o Heppel está dizendo? Esse sapato branco está aqui. O sapato branco está aqui também, mas o grau de confirmação dele é ínfimo. É nada. Entendeu? E um corpo preto não, grande, né? Confirmação relativamente tu pode desconsiderar todos os sapatos brancos, garrafas vermelhas, tudo que não é cor aí, não sei. Mesmo que juntar tudo isso aí, o grau de confirmação vai ser ínfimo, perto de um corpo preto. Porque devem existir mais, não, porque tem menos corpos pretos, porque tem menos corpos do que outras coisas. Exatamente. Tem isso. Exatamente. Tu não tem como inspecionar todo o conjunto das coisas não corvos, não pretas. Esse conjunto é gigantesco, né? Ninguém sabe o tamanho disso aí. Mas é complicado também decidir o que confirma bastante e o que confirma pouco, né? Porque no exemplo dos corvos é fácil. Sim, mas a gente sabe que o conjunto dos corvos relativamente a tudo mais é bem pequeno. Isso a gente sabe, mesmo que a gente não saiba calcular exatamente, falar tamanho e tudo mais. A gente sabe que é muito, muito menor. Bom, professor, e embora seja uma informação útil, no fim das contas, essa ideia de
os não pretos são não corpos, tem coisas que são pretas e não são corpos que não confirmam nada. Né? Peraí, tem coisas que não são pretas e Todos não os são... não pretos são não corpos. Por exemplo, eu posso apresentar uma coisa preta que não é corpo. E ela, a princípio, não... Todos os não pretos são não corpos. Tá, então aqui, ó, aqui tem uma coisa que não é preta e não é um corpo. Isso aqui confirma todos os não pretos são não corpos. E uma coisa que é preta, mas não é um corpo. Ela... Uma coisa que é preta e não é um corpo, tá? O meu relógio aqui, meu relógio preto, o seu relógio preto. Sim. E não é um corpo. Ela a princípio não confirma que todos os corpos são pretos. Ela é preta, mas não é um corpo. Ela é preta. Todos os corpos são pretos. Para confirmar isso aqui, eu preciso de um objeto que seja um corpo e seja preto. E todos os não corpos, todo x, se x não é preto, então x não é um corpo. Então eu preciso de uma coisa que não é preta, por exemplo, essa caneta, e não é um corpo. Caneta azul. Mas eu posso ter uma coisa que seja preta e não seja um corpo, então ela não confirma o... Não, ela não confirma nenhum dos dois deles. Sim. Uma coisa meio anômala, uma coisa meio estranha. Não, é lógica. Não tem... Pro Hempel não tem nada anômalo aqui, é só lógica, tá? Tudo formal, não tem nada errado aqui, é só que quando a gente analisa logicamente as coisas, a gente vê que nem tudo é o que parece. Esse aqui é o resultado, esse é o valor da análise lógica. O cientista acha que todos os corpos são pretos, é um enunciado sobre corpos, mas ele está errado. Se fosse todos os pretos são corpos, aí preto. Todos os pretos são corpos. Todos os pretos. Isso aí é falso, isso é fácil falsear. Aqui tem uma coisa preta que não é um corpo. Isso é falso, isso aí é obviamente falso. Aqui, ó, uma pulseira preta que não é um corpo. Então, isso aí. Então, o que mais? Certo? Então, uma alternativa. Que foi a reação de vocês é se tem alguma coisa errada. Vocês não querem aceitar a conclusão. Tem alguma coisa que tem que mudar alguma coisa nas premissas, mudar o conceito de confirmação, talvez mudar a lógica. Isso foi a reação de vocês aqui, né? Reação do Hempel, não. Não tem nada errado. Esse é um benefício que nós estamos fazendo para a humanidade, de esclarecer as coisas. Essa é a tarefa mesmo da filosofia. As pessoas usam as palavras sem saber o que elas significam. Então a gente precisa um pouco de análise lógica para esclarecer. E agora está esclarecido. Esse é um problema puramente psicológico. E vamos adiante. Engole seco. Temos que engolir esse sapo e ir adiante. Porque confirmação é assim mesmo. Tá? Então, mas, claro, houve outras alternativas. Né? Nem todo mundo ficou satisfeito aí com a resposta do Hempel. Nem todo mundo gostou da resposta do Hempel. E teve gente que propôs algumas alternativas. Então vamos ver aqui, teve um sujeito que escreveu um artigo, esse sujeito aqui, Guda, em 1967, escreveu um artigo influente em que ele analisa de um pouco diferente. Ó. Ele diz assim, isso aqui é uma adaptação que eu botei na página, da página 47, 48 do Godfrey Smith, tá? Do livro Godfrey Smith, eu traduzi e adaptei aqui para essa página aqui. A observação de um sapato preto pode ou não confirmar a hipótese de que todos os corpos são pretos. Então ele nega o que o Hempel está dizendo. O Hempel diz, o sapato preto confirma que todos os corpos são pretos, o sapato branco confirma que todos os corpos são pretos, mas num grau ínfimo. Então eles não têm nada errado com a relação de confirmação. E aqui ele diz que não, que a relação de confirmação, ela não pode ser uma relação, ele está sugerindo aqui o Good, que a relação de confirmação não pode ser uma relação estritamente formal, lógica, que nem o Hempel está sugerindo. Que a gente tem que levar em consideração outras coisas que a gente sabe. Tá? Então, de maneira assim, talvez um pouco holista, talvez levando em consideração o conteúdo, enfim, ele propôs, ele argumentou nesse sentido, se um sapato branco confirma ou não que é um corpo preto, isso depende. A resposta dele é depende. Então, aí ele apresenta alguns casos assim pra gente, casos assim contrafactuais, né, pra gente pensar.
Se por alguma razão, digamos que a gente tivesse outros conhecimentos, tá? E a gente soubesse, por exemplo, que todos os corvos são pretos e que corvos são extremamente raros, que a gente tivesse essa informação. E a gente já acreditasse, tomasse como verdadeiro a hipótese de que todos os corvos são pretos. E a gente sabe que corvos são raros. Tá? Isso é uma situação. Então, nesse caso, o valor confirmacional da observação de um corvo preto é 1, ou de um sapato branco é 1. Agora, suponhamos que a situação fosse outra. Suponhamos que a gente acreditasse que a maioria dos corvos são pretos, alguns são brancos, e corvos são muito comuns, aí tem por toda parte, corvo tem por toda parte. A observação casual de um corvo preto confirma a hipótese 2. A observação casual de um corvo preto confirma 2. Por quê? Porque corvo é comum. Eu não observei. Se eu estou caminhando na rua e vejo um corvo preto, se eu estou caminhando na rua e vejo um corvo preto, o que isso confirma? Não a hipótese de que corvos são pretos e raros, mas a hipótese de que muitos corvos são pretos, alguns são brancos e corvos são comuns. Se eu estou caminhando na rua e vejo um corvo preto, isso não confirma a hipótese de que todos os corvos são pretos, porque a hipótese de que todos os corvos são pretos vem junto com a hipótese de que são raros. Se todos os corvos fossem pretos e raros, hipótese 1, então seria muito improvável que eu estivesse caminhando na rua e visse um corvo. Tá? Então, se eu estou caminhando na rua e vejo um corvo preto, isso confirma 2, não 1. Então, o que ele diz? Todos os corvos são pretos. Se eu vejo um corvo preto, isso não necessariamente confirma que todos os corvos são pretos. Depende de outras coisas. Do que mais? Então, ele, de novo, introduz esse elemento assim, holista, né, na confirmação. Que essas hipóteses sempre vêm junto com outras hipóteses. Então, por exemplo, se eu estou falando de corvo preto, tem uma genética envolvida aí, né? Será que não tem albinos? Será que não tem variações genéticas possíveis? Porque, né? Ou tem elementos assim de biologia, né? Qual é a raridade? Se a corvo é um bicho que tem extinção, só aparece num determinado lugar, não tem em toda parte. Então eu tenho que levar em consideração essas outras coisas para contextualizar aquela observação particular que eu faço. Dependendo dessas outras coisas, essas hipóteses auxiliares, aquela observação particular de um corvo preto pode ter um peso maior ou menor. Pode confirmar ou pode não ter nenhum papel confirmatório. E da mesma maneira para o sapato branco. Depende, tem alguma relação entre corvos pretos e sapatos brancos? Sei lá. Depende de que outras... Se é uma coisa puramente aleatória, então... Não, mas talvez não seja aleatório. Talvez eu tenha algum outro... Quer dizer, o fato de uma observação particular confirmar ou não uma hipótese, isso depende de outras... Depende de uma variedade de outros conhecimentos que vão além daquela hipótese particular. Tá? É isso que o Good argumentou. Contra o Hempel. O Hempel insistiu que essa relação de confirmação, ela é a conversa da relação de implicação, de dedução aqui. Então, na relação de dedução, não importa outras coisas. Se essa predição é dedutível ou não dessa hipótese, isso não depende de outras informações. É uma relação puramente lógica entre esse enunciado e esse aqui. Só. E o Good está dizendo não é. Tem outras coisas que importam. Então, isso é uma alternativa. Então, o Good agora, ele está insistindo no elemento holista e dizendo que a confirmação também é holista. Tem que ser entendida holisticamente. Outra reação parecida com essa foi o seguinte, que... Só uma pergunta, uma curiosidade. Você não tem uma relação nessa ideia de confirmação holista com as implicaturas conversacionais? Por quê? Porque quando tu tem alguma proposição, tem alguma coisa, no caso da confirmação holista, quando tu afirma ou nega uma proposição, tu está afirmando ou negando hipóteses auxiliares. E no caso das implicaturas conversacionais, quando tu, por exemplo, pede as horas para alguém, tu não quer saber só se ela tem horas ou não, tu quer saber quais que horas são de fato. Então parece que tem uma certa analogia. Tem alguma coisa que tu terá sempre, além do que tu está querendo propor. Eu teria que ver, eu não sei, assim, agora, assim, como tu formular isso, eu não estou conseguindo ver qual seria a analogia, tá? Porque, mas talvez eu
talvez seja uma alimentação minha, agora que eu não tô, que tu me pegou de surpresa, agora eu não estava pensando sobre isso. Porque as implicaturas conversacionais, elas dizem que o que o Bryce argumentou foi que elas mostram que a nossa comunicação ela está baseada em princípios de cooperação linguística, que não são enunciados. Então, quando eu pergunto se tu tem horas, eu não quero saber se tu tem horas, eu quero saber que horas são. Né? E se tu me responde assim, sim, tenho horas, tu fica quieto, tu está violando uma regra implícita da nossa conversação, que é de que eu não faria essa pergunta para ti se eu não quisesse saber as horas. Né? Então, mas isso é uma regra implícita de cooperação linguística. Né? Então, o que o Bryce diz é que, do mesmo modo que existem regras implícitas de cooperação moral, cooperação prática, né? A gente faz coisas, se comporta de certa maneira com vistas à cooperação. E tem certas coisas que são consideradas imorais porque a pessoa está agindo de maneira não cooperativa. Da mesma maneira na linguagem. Faz sentido ou não faz sentido, tendo em vista essas regras de cooperação. E aqui não é tanto de cooperação. Quando a gente está falando de holismo, a gente está falando de cooperação, tá? A gente está falando simplesmente da dedutibilidade. O holismo diz que eu não tenho como fazer essa dedução aqui só levando em consideração a hipótese. Eu tenho que levar em consideração hipóteses auxiliares. Muitas outras hipóteses auxiliares, às vezes é uma teoria inteira. E o que o Guto está sugerindo é que isso vale também pior para a confirmação, que eu tenho que levar em consideração outras coisas que eu já sei. Então, não sei se tem analogia, se dá para fazer, mas, enfim, talvez valha a pena pensar essas coisas. Às vezes, quando a gente tem uma intuição, assim, num assunto separado, mas vale a pena investigar. É que eu fiquei pensando, seria essa coisa mesmo de novo de pedir as horas para alguém. Que está pressuposto, está implicaturado, sei lá. Não sei muito o que diz isso. Que tu quer saber que elas são de fato, não só saber se ele tem horas ou não. Sim. E quando tu, não sei se ela já viu essa mas quando tu afirma que vai ter uma eclipse tal dia e tal hora, normalmente tu está pressuposto que tu usou as melhores ferramentas para fazer essa previsão. Mas acho que é só uma questão de pressupor alguma coisa, não deve ter nada demais. Né? A gente pressupõe que o sujeito não tá mentindo, né? Que ele não está querendo enganar os outros. Ele elaborou uma hipótese sim, nesse sentido, sim. Mas seria médica fraco demais aí. Porque o holismo está dizendo assim, que é uma questão lógica aqui, não de implicatura. Ele diz que a dedução lógica, a dedução formal aqui, não implicatural. A relação entre a predição e a relação e a hipótese não é de implicatura, é uma relação lógica formal. E quer dizer, a dedução aqui, do ponto de vista lógico e formal, não tem como ser feita. Tu não tem como deduzir uma predição. Em geral, tu não tem como fazer uma dedução de uma predição a partir de uma hipótese isolada. Precisa de hipóteses auxiliares. Em geral, tu precisa disso. Não porque existam regras de cooperação necessárias para fazer dedução, mas porque da hipótese isolada não se segue nada do ponto de vista lógico. Então, a outra alternativa aqui que foi apresentada para a análise do Hempel diz o seguinte, que talvez a ordem das observações ou a ordem de colocação dos problemas seja relevante também. Vale? Se eu formulo a hipótese de que todos os corpos são pretos e alguém me diz todos os corpos são pretos, eu formulei a hipótese, alguém me diz, tem um corvo aqui nessa caixa, quer ver que cor ele tem? Certo? Quer ver que cor ele tem? É óbvio que eu vou dizer que sim, né? Se eu estou testando a hipótese de que todos os corpos são pretos, o cara diz que tem um corvo e pergunta se eu quero saber que cor. Por que eu quero saber? Porque se não for preto aquele corvo ali, então a minha hipótese está refutada. Então, essa é uma observação que eu estou interessado em fazer, porque ela pode desconfirmar a minha hipótese. E se ela não desconfirmar, ela confirma. Então, por outro lado, se esse mesmo sujeito diz, eu tenho aqui uma caixa, eu tenho um objeto aqui que é preto, quer saber se ele é um corvo? Aí eu não estou interessado. Porque se for um corvo, eu não estou interessado por quê? Porque não existe, se é um objeto que é preto, quer ele seja um corvo, quer não seja um corvo, ele não vai desconfirmar a minha hipótese. Né? Então, o meu interesse agora em saber se ele detém um corvo ou não, caiu lá para a caixa.
Diferente dele me dizer, eu tenho um corvo aqui, quer saber se é preto ou não. Entendem a diferença? Porque num caso, a observação pode desconfirmar a hipótese, no outro caso ela não tem como desconfirmar a hipótese. Então, qual é a sugestão aqui que é feita? Que uma hipótese, que uma observação, ela confirma ou não uma hipótese, dependendo de se ela tem o potencial para desconfirmá-la. Somente as observações que têm o potencial para desconfirmar uma hipótese podem confirmá-la. E essas que não têm o potencial para desconfirmar uma hipótese não podem confirmá-la tampouco. Como o caso da garrafa. Como o caso da garrafa. Eu tenho uma garrafa aqui nessa caixa, quer saber que cor ela tem? Não vai nunca desconfirmar a hipótese que todos os corvos são pretos. Nem confirmar. Se não pode desconfirmar, não pode confirmar. Então essa é a sugestão. Que para confirmar tem que poder desconfirmar também. Que o grau de confirmação e desconfirmação depende da possibilidade da desconfirmação. O grau de confirmação depende da possibilidade de desconfirmação. Então aí eles separam, entende? Diferente do Hempel. Eles estão separando aí em termos da possibilidade de confirmação e desconfirmação. Quem sugeriu isso? O que começou a aparecer aqui nessa época? Noção de possibilidade. Que é? Dissociar a tua hipótese. É interessante a vegetação. Nós vamos ver um pouco disso aí. Não, começou a aparecer aqui a ideia de que essa relação de confirmação, ela não é uma relação puramente formal. Ela não tem como ser caracterizada em termos exclusivamente lógicos. Que eu tenho que talvez levar em consideração o conteúdo, a ordem da investigação. Então essa que começou a ser explorada aí, nessa época, certo? Década de 40, 50. E depois a gente vai ver, isso aí foi muito usado pelos historicistas, por Thomas Kuhn em particular. Mas já estava aparecendo dentro do movimento positivista, ou empirista. Então eles, na verdade, eles é que trouxeram essas questões. Tá. Então, eu descobri um livro de introdução à filosofia da ciência bom, em português, que é da Lisa Bortolucci. O Eros já estava usando os livros dela, não conhecia, mas eu baixei agora o livro de introdução dela. E eu deixei para a bibliografia, para essa aula de hoje, uma seção curta do livro dela, tá? Introdução à filosofia da ciência, seção 3.2.1, o paradoxo dos corvos. E para a na quarta-feira eu vou falar de um texto do Nelson Goodman, um novo Enigma da Indução, tá? Os dois estão no Dropbox. O novo Enigma da Indução, de novo, é o mesmo problema. São problemas para a compreensão puramente formal, sintática da noção de confirmação. Só que agora o Goodman apresenta um outro argumento, diferente desses daqui, tá? Esse daqui, se seja, o Hempel insistiu no ponto, o Hempel discutiu com o Goodman, ele continuou. Dá para... quer dizer, e o Hempel é um sujeito muito inteligente, muito esperto, muito mais do que qualquer um de nós aqui, né? Então, não é algo que a gente possa, assim, excluir de antemão, né, os argumentos dele, tá? Mas vamos ver o argumento do Nelson Goodman, então, na quarta-feira, ok?